Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras de Provérbios capítulo 4, o versículo 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, bem de manhã, vigiar e orar. Convido você a fazer a sua oração de confissão de pecados a Deus. Nós sabemos que não cumprimos totalmente os mandamentos divinos, os ensinamentos que Jesus nos deixou, nos desviando do caminho que é do agrado de Deus. Por isso, a cada anoitecer, precisamos pedir perdão a Deus. E também quando celebramos a nossa fé em culto, precisamos fazê-lo. Convido você a pensar na sua vida e a pedir perdão pelas coisas erradas que fez. Eu faço a oração e você eleva seu pensamento a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos diante de Ti com humildade em nosso coração. Sem humildade não conseguimos reconhecer nossa culpa, e é o que queremos fazer diante de Ti neste momento, reconhecer nossa culpa. Faltamos na santificação da nossa vida, temos esquecido de Ti em nossas atitudes diárias. Tantas vezes temos sido egoístas, soberbos. Falta-nos solidariedade, amor, compaixão. Pedimos, não nos condenes por nossa fraqueza de fé e por nossas falhas. Aceita nosso pedido de perdão, que sinceramente fazemos diante de Ti, e perdoa-nos por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados na cruz. É em nome dele que oramos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, nós sabemos que Deus perdoa. E anuncio este perdão através do Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor,
Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quem pede perdão, quem reconhece os seus erros, teme ao Senhor e pede por sua orientação nos caminhos da vida. O perdão de Deus anuncia a você que se arrepende, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos orar ao nosso Deus. Misericordioso Deus, Tu desejas que todos nós sejamos salvos. Abre a cada dia os nossos corações para ouvirmos Tua palavra, para que nós possamos ter um coração que cumpre aquilo que Tu queres de nós. Que a nossa fé seja verdadeira, que a nossa fé seja sincera, que nós queiramos ouvir a Ti. E queremos ouvir a Ti também sempre, não somente quando nós lemos as Tuas palavras e nos identificamos com elas, quando nós fazemos aquilo que ela pede de nós, mas também queremos ouvir a Tua palavra quando ela nos chama a atenção e nos pede mudanças de atitudes em nossa vida. Fala ao nosso coração, dia após dia, e ajuda-nos a caminhar para que tenhamos uma vida sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração logo de manhã. Quero te buscar, tua
que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, o livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 11, é o texto para a nossa reflexão. E neste texto, o profeta Jeremias se dirige a Deus e diz: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, eu fui enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Até aqui estas palavras do profeta Jeremias. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, neste texto, Jeremias se queixa para Deus. As pessoas não querem ouvir o que Deus lhes quer falar através das palavras do profeta. Querem matar Jeremias, o desprezam porque ele traz palavras duras da parte de Deus, violência, destruição. Querem que Jeremias fale coisas diferentes, que fale o que todos querem ouvir, e todos querem ouvir palavras bonitas, que tudo está bem. Querem ouvir palavras de perdão, de esperança, de paz, não de violência e destruição. Mas o profeta Jeremias, naquele momento, não pode fazer isso. Ele precisa dizer o que Deus manda dizer, e não dizer palavras que agradam as pessoas. O contexto histórico em que atuou o profeta Jeremias é o da supremacia da Babilônia, que está dominando todo o Oriente Médio e está chegando perto de Jerusalém. E nós sabemos que a Babilônia chegou até Jerusalém, invadiu a cidade, destruiu a cidade e o templo. Mas antes disso acontecer, Jeremias prega a palavra de Deus, sendo duro com Israel. Além dessas palavras que ele fala no texto que lemos, violência, destruição, eu cito também dois outros exemplos do livro de Jeremias. Capítulo 17, versículo 3 e 4, ele traz as palavras de Deus: farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Também
Jeremias capítulo 21, os versículos 13 e 14, trazem as palavras: Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la, mas eu, o Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio, e tudo que estiver em volta também será queimado. Eu, o Senhor, estou falando. Irmãos em Cristo, nós sabemos que as pessoas querem mandar em Deus. E Jeremias, como profeta e mensageiro de Deus, sofre justamente porque Deus o envia para falar o que as pessoas não querem ouvir. Todos preferem, naquele momento, ouvir o profeta que foi contemporâneo de Jeremias, chamado Ananias. Ele disse que o exílio da Babilônia iria terminar em 2 anos, segundo o capítulo 28 do livro de Jeremias, o versículo 11. Ninguém queria ouvir o profeta Jeremias, que disse que o exílio da Babilônia iria durar 70 anos, conforme o livro do próprio profeta, capítulo 25, o versículo 11. A história, mais tarde, deu razão ao profeta Jeremias, mas por ter anunciado a dura palavra de Deus, de condenação contra o povo de Israel, pelos seus pecados e abominações que havia cometido, ele foi o profeta mais perseguido dentre os profetas. Ele foi perseguido, sofreu um atentado, ele foi processado, foi surrado e colocado no tronco, ele foi açoitado e preso, foi lançado numa cisterna e por fim foi sequestrado e levado ao Egito contra a sua vontade. Quando nós ouvimos as queixas de Jeremias e colocamos a questão do que as pessoas queriam ouvir e a questão de que as pessoas queriam mandar em Deus para que Deus falasse através do profeta as palavras que todos queriam ouvir, palavras bonitas e boas, nós constatamos ao longo da história que as pessoas pouco ou nada mudaram, também nos dias de hoje. Teólogos, até mesmo doutores em teologia, membros das igrejas, pastores, lideranças e igrejas também querem mandar em Deus. Usam Deus para legitimar sua ideologia, sua filosofia, até mesmo a sua teologia. Usam Deus para explorar a fé das pessoas. Usam Deus para justificar teologias criadas por eles mesmos, teologias que dizem exatamente o contrário do que a Sagrada Escritura diz. Há igrejas que também fazem de Deus um serviçal, um escravo, como se Deus tivesse que atender às pessoas em todos os seus desejos. Deus deve curar todas as doenças de forma instantânea. Deus deve dar prosperidade, riqueza a todos. Deus deve proporcionar felicidade. Se esquece de que Deus é Deus e não nosso escravo, nosso serviçal. E tudo isso é aplaudido pelas pessoas. E quando eu li esse texto de Jeremias, eu pensei no meu pastorado e no pastorado de tantos pregadores e pastores fiéis ao Evangelho, fiéis à Sagrada Escritura. Quantas vezes eu já pensei: o que eu estou fazendo?
pregando o Evangelho. Parece que tantas pessoas não querem ouvir o Evangelho. Pouco ou nada muda na vida, se formos verificar. E vejo assim como Jeremias viu muitos pregando mentiras a respeito de Deus, inventando teologias contrárias à vontade e à palavra de Deus e sendo aplaudidos. Eu muitas vezes, como pastor luterano, fico sendo até chamado de retrógrado, que não acompanho as tendências modernas da pregação, da teologia ou da liturgia e falo somente o que a palavra de Deus diz. Outros dizem, como disse agora há pouco, que devemos também mudar a liturgia, a nossa forma de culto. Os outros, afinal de contas, que não são luteranos, estão tendo tanto sucesso. O nosso culto precisa ficar mais animado. Afinal, as pessoas querem animação. A tendência, o que faz sucesso e o que atrai gente hoje é isso, a animação. Precisamos nos adaptar. Mas eu digo a você, amanhã será outra tendência. É preciso de novo mudar tudo para agradar as pessoas. E aí eu pergunto a você, a igreja está aí para agradar as pessoas ou para pregar a palavra de Deus? E nesse sentido eu muitas vezes me perguntava, vale a pena prosseguir? E então, quando me fazia esta pergunta, eu voltava atrás ao meu tempo de pastorado. Eu me lembrava de tantas pessoas com as quais eu convivi, pessoas que transformaram a sua vida a partir da palavra de Deus, na nossa igreja, participando dela ativamente. Lembrei também de tantas palavras de Deus que foram pregadas e de pessoas que ficaram fiéis a estas palavras da Sagrada Escritura, que falaram ao coração das pessoas e que ficaram fiéis seguindo esta palavra, esses ensinamentos, os mandamentos de Deus. Lembrei de pessoas da comunidade que tanto no passado como hoje aqui em nossa comunidade em Petrópolis estão engajadas no serviço do Evangelho. Lembrei de tantas outras pessoas ajudando seu irmão, a sua irmã com amor no coração. E então percebi, apesar de tantos que não ouvem a palavra de Deus, de tantos que não a seguem, há também outras tantas pessoas que são fiéis ao Evangelho, que seguem a palavra de Deus. E então eu vi, sim, vale a pena prosseguir, vale a pena continuar pregando o Evangelho. O reformador Martinho Lutero, em sua introdução ao Catecismo Maior, diz que Deus não se cansa de ensinar as mesmas coisas há milhares de anos. A palavra de Deus, ela não muda, ela não se adapta às tendências da moda, ela fala ao coração humano sempre a mesma coisa, a mesma conduta ética, a mesma vida de fé que deve haver, tanto hoje como deveria ter havido no passado e como deverá haver no futuro. É preciso, portanto, falar, é preciso anunciar a vontade divina com amor, com dedicação, com compaixão, sem se deixar corromper por ideologias, teologias
filosofias, ou falando o que as pessoas querem ouvir para receber aplausos, ou então entrando nas tendências do momento somente para agradar as pessoas, mas sempre falando o que Deus nos deixou escrito nas Sagradas Escrituras, não se desviando do caminho de Deus. Relembro as palavras de Provérbios que li no início do culto: evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nenhum só passo do caminho certo. E também lembro: não declines para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. E lembro ainda que os profetas não tinham somente palavras de juízo, como Jeremias no texto que acabamos de ouvir. Os profetas também trouxeram palavras de perdão, de esperança, de ânimo, de recomeço. Assim, se nós formos olhar para os livros dos profetas na Sagrada Escritura, o profeta anunciava o que era necessário anunciar a cada momento da história e da vida do povo de Israel, conforme a vontade de Deus. Mas pregando o juízo, ou o perdão, ou a esperança, sempre pregavam a palavra de Deus, o que Deus queria que eles dissessem. E encerro as minhas palavras citando o pastor Gilton Moraes em seu comentário sobre este texto de Jeremias. Ele diz: sem a Bíblia, sem a palavra de Deus para nós, não há relevância na pregação. Quando o pregador prega sem base na palavra de Deus, o que ele diz tem pouca força na vida dos ouvintes. Pastores que têm tentado deixar a Bíblia de lado no púlpito não têm tido condições de alimentar o rebanho. A mensagem que Jeremias pregava não era a mais agradável, mas era a mensagem que Deus tinha para o povo. Que assim possamos em nossa vida sempre ouvir a palavra de Deus e o que ela tem a dizer a nós, sejam palavras de juízo, de repreensão, de correção, ou palavras de perdão, de esperança, de ânimo, de recomeço. Deixemos Deus ser Deus, nos submetendo à sua vontade e seguindo pelos seus caminhos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração: Senhor, se tu me chamas. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado e cessando com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir,
Eu gostaria de convidar você a, junto comigo, fazer a sua profissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. E dizendo o Credo Apostólico, neste culto de hoje, nós queremos dizer: sim, eu creio e eu ouço a tua palavra, ó Deus. Eu ouço o que tu, ó Deus, tens a dizer para a minha vida. Sejam palavras duras, sejam palavras de repreensão, ou sejam palavras de ânimo, de esperança, palavras que confirmam que estou no caminho certo. Seja qual a palavra que Deus tem para mim, eu quero aceitá-la, porque eu creio. Por isso, juntos queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E antes da oração de intercessão do Pai Nosso e da bênção, nós queremos novamente pedir a sua ajuda para nós podermos terminar a obra de restauro da torre. Conforme as fotos que vocês podem aqui ao lado ver, a cruz já está pronta, terminada, já estamos com a pintura até aonde começa o lugar dos sinos, então estamos progredindo. E para esta etapa final da obra, nós ainda precisamos da sua ajuda. Veja aqui ao lado o QR Code, a chave Pix, para que você possa fazer o seu depósito. Com a sua ajuda conseguiremos chegar lá, conseguiremos renovar a torre da nossa igreja para que ela permaneça firme, as portas da nossa igreja possam estar sempre abertas para o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado. Nós queremos nos dirigir a Deus em oração, intercedendo e depois orando juntos o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos diante de Ti e, como fizemos no início do nosso culto, pedimos novamente perdão a Ti pelas vezes onde nós não queremos nos submeter à Tua santa vontade, onde nós não queremos ouvir a Tua palavra, quando ela é dura conosco, quando ela nos chama a atenção e nos pede mudança de atitude na vida. É difícil nós mudarmos, é difícil nós reconhecermos os nossos erros. Senhor, dá-nos humildade para que, quando Tua palavra é dura para conosco, nós possamos aceitá-la. E nós também, tantas vezes em nossa vida, quando passamos por aflições, nós precisamos da Tua palavra, que dá coragem, que dá ânimo, que dá esperança. Por isso, ó Deus, quando Tu vires que estamos necessitados, vem até nós com amor e ajuda-nos, porque precisamos de Ti, tanto para nos corrigir, como para nos carregar, nos dar esperança, pois sem Ti nada conseguimos. Assim, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, nos submetendo à Tua santa vontade, orando como Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para encerrar, peço que Deus abençoe a vida de cada um. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Somos gente da esperança. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só povo, um só Deus, um só pastor. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais. Pra cantar o novo hino de unidade, amor e paz. Todo irmão é convidado para a festa em comum, celebrar a nova vida, onde todos sejam um. De mãos dadas a caminho, porque juntos